Agora vamos aqui gravando, ó. Vamos dar esse conteúdo aqui. Deixa eu botar isso aqui. Vamos aqui tratar desse conteúdo. Deixa eu compartilhar aqui. Entrou aí, Alex, que tá na minha frente e assim sempre me ajuda. Entrou aí, tá grande aí ou não? E você tá pequena ainda, viu? Olha, menina, esse negócio. Uhum. O Senhor. É demais, né, menino? Sempre assim. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim. E agora? Agora Foi? foi. Foi. Opa! Glória a Deus que foi. Olha, venha para cá, meu filho, volte, que não é aí que você está. Que é aqui mesmo. Nós vamos falar hoje como ensinar adultos na escola bíblica dominical. Não é isso mesmo aí? É isso mesmo. Aí nós temos aí esse pensamento aí. Cadê aqui? É como ensinar adultos na escola bíblica dominical. Como ensinar adultos na escola bíblica dominical. Aí nós temos, deixa eu ver aqui, gente. Esse homem aí, que eu também não sei o nome, Wilbert, o restante do nome eu não sei. Não existe, ele diz o seguinte: nós vamos falar hoje, gente, é do âmbito da escola bíblica. Lembra que nós falamos como ensinar crianças, adolescentes? Agora nós vamos falar como ensinar adultos na escola bíblica dominical. Então vamos trabalhar aí esse pensamento aí desse Wilbert, que eu não sei o nome dele todo, mas diz assim: não existe um só método que tenha dado o mesmo resultado com todos os alunos, né? O ensino torna-se mais eficaz quando o professor conhece a natureza a natureza das diferenças entre os alunos. O que que ele quis dizer com isso aí, gente? Quando ele fala assim, que não existe um método, né? Lembra que nós falamos sobre métodos? Falamos muito sobre isso, né? Vocês lembram? Está dizendo aí que não existe um só método, não existe um só método que tenha dado o mesmo resultado. Porque os métodos. Eu estava conversando com o pastor Francisco essa semana lá na secretaria da igreja. Nós tivemos a reunião para tratar do. A gente estava conversando sobre a liderança dos jovens, alguma coisa para aperfeiçoar e etc, etc. Aí nós estávamos falando sobre isso, que os métodos eles mudam, né? O que não muda são os princípios, a doutrina, a palavra. Agora, os métodos eles mudam. Porque não existe um só método que tenha dado o mesmo resultado com todos os alunos. Porque cada aluno é um ser em particular, né? Cada faixa etária tem suas particularidades. Então, o ensino ele torna-se eficaz quando o professor ele conhece a natureza das diferenças dos alunos. Quando a gente fala assim que essa é uma frase, que essa frase é fundamental para o ensino na escola bíblica dominical, é porque nós temos que nos lembrar que nós trabalhamos com gente, né? Nós trabalhamos com gente, e são pessoas de todas as idades, de todas as faixas etárias. Quando ele fala assim que não existe um só método, ele está dizendo o seguinte, que a gente precisa reconhecer que os alunos adultos e nós vamos tratar de adultos, né? São indivíduos únicos, com diferentes estilos de aprendizagem, tanto visuais como auditivos. Eles são diferentes. Ritmos, experiências de vida, níveis de conhecimento prévio e formas de se engajar com o material, né? Então, com os métodos. Cada aluno responde de uma forma diferente aos métodos de ensino. Por quê? Como é que isso tem implicação na prática? Vamos ver aí? Porque um professor, ele não pode depender apenas de uma técnica. Por exemplo, como só dar palestras, só fazer pergunta ou só vídeos. E esperar que todos absorvam o conteúdo com a mesma eficácia.
É preciso usar uma variedade de métodos, métodos mistos, né? Porque dependendo porque os alunos eles são diferentes, as classes elas são diferentes e nós trabalhamos com pessoas de vários temperamentos, várias naturezas, com dificuldade de aprendizado. Então os métodos têm que mudar. O professor ele precisa ter preparo e sensibilidade para mudar esses métodos, né? Porque o método ele é flexível, ele muda. Quando fala assim que o ensino torna-se mais eficaz, quando o professor conhece a natureza das diferenças entre os alunos, significa que a chave para a eficácia está na qualidade do material ou no método em si. Não está na qualidade do material nem do método, porque o método ele é flexível, mas como o professor personaliza tudo isso e pela abordagem para o público que ele tem à sua frente. O professor ele precisa ter essa sensibilidade, né? Quando a gente está na frente de uma turma, por exemplo, você passa 2 anos na frente da turma de discipulado, você vai discipulando, você percebe quando é que a pessoa, qual é o tipo de método que você pode usar que a classe venha responder de uma forma satisfatória e positiva, dependendo do tipo de método que você usa. Isso quer dizer que você vai empregar esse método em todas as turmas? Não. Não é verdade? Tem turmas que você pode repetir o mesmo método e vai surtir efeito. Então, o professor ele precisa ser um observador e um ouvinte atento. Ele deve buscar ativamente entender, ele precisa parar para pensar o que motiva meus alunos, quais são as suas lutas e onde a Bíblia vai se conectar às suas vidas. A gente precisa entender isso. Onde é que a Bíblia entra aí? Se eles passam dificuldades em várias áreas, quais são os assuntos, qual é o método que eu vou usar para conectar a Bíblia à vida, como é que diz, ao cotidiano deles, às situações da sua vida. Como eles preferem interagir com o conteúdo, em grupo, individualmente, por discussão, por atividade prática? O professor ele precisa ter a sabedoria e a sensibilidade para isso. Mas às vezes eu fico pensando assim em algo assim, vem assim à minha mente, sabe? É que hoje em dia as pessoas elas não estão querendo muito gastar tempo com isso, não estão? O que é que vocês acham? As pessoas acostumaram a receber tudo mastigado. As pessoas hoje, os professores, eles não querem mais sentar para pesquisar. Eles não querem mais isso. Eles querem receber tudo pronto, não é verdade? E os alunos também vão crescendo, né? Os alunos também vão se desenvolvendo da mesma forma, mas é preciso mudar, porque as grandes perdas estão aí por conta como é que diz, desses métodos, né? E desses paradigmas, as coisas ultrapassadas. É por isso que é preciso inovar e inovar sempre, né? E o adulto não é como a criança, né? O adulto ele tem as suas limitações, ele tem as suas dificuldades também, mas o adulto é maduro o suficiente para entender que ele está numa idade que tudo já realizou na vida dele. Então ele precisa de um acompanhamento mais profundo, de uma ministração mais profunda, de métodos mais eficazes. Então, vamos parar para pensar aqui em outra coisa muito importante. Eu gostaria que alguém lesse para mim aí, que está bem escondidinho aí. É Alex. O que significa potencializar e dinamizar o ensino? A Pode, natureza de tudo, João. pode ler. A natureza do ensino não é dinâmica em si mesmo. Em si mesmo, haverá algo a fazer que o tornasse interessante? Eu acho isso tão profundo. Quando ele fala sobre dinamizar o ensino, ele diz o seguinte, que a gente tem que parar para pensar em algo muito importante aí, para a gente entender melhor todo o contexto. O que significa potencializar e dinamizar o ensino? O que significa isso? A natureza do ensino é dinâmica em si mesmo? Haveria algo a fazer que o tornasse mais interessante? Então, o que significa potencializar? Potencializar, gente, vem de potente, né? Tornar o ensino potente e dinâmico. Então, o que significa isso? Significa atribuir-lhe força para produzir ou transformar alguma coisa. Ele tem que ser dinâmico, precisa ter força para contribuir,
né? Produzir e transformar alguma coisa. E no âmbito da educação significa modificar o comportamento da maneira de pensar, sentir e agir. Essa é a dinâmica do magistério cristão, né? A gente tem que ensinar as pessoas. Estamos ensinando para quê? Eu tenho um livro aqui Howard, parece o nome dele, esqueci. Depois eu dou para vocês o título, ele é muito bom. Ensinando para transformar vidas. Ele fala muito sobre isso. O conteúdo não é dele, esse aí que a gente pesquisou, mas ele é ótimo, ele é um livreto. E se você pretende trabalhar com educação cristã, com ensino, pode comprar que você não vai se arrepender. Quando ele fala que no âmbito da educação significa modificar o comportamento da maneira de pensar, sentir e agir, porque nós estamos forjando, lapidando pessoas para viverem para a glória de Deus, no sentido mais profundo da palavra, né? Então, o ensino deve ser atuante, ele deve ser vibrante, ele deve ser instigador. Ensinar não significa simplesmente transmitir conhecimentos, não é isso. Ensinar significa que você tem uma responsabilidade de saber o que você está passando para a mente do aluno, né? Como se você não pode pensar assim, eu estou transmitindo conhecimentos apenas como se o aluno fosse apenas um receptáculo de conhecimento, né? De informações, não. Se fosse uma pessoa alheia ou uma folha em branco na qual o professor poderia gravar o que desejasse. Não é isso. Muitos professores acham que deve comunicar o máximo do que sabe para os alunos. Gente, dentro do seminário a gente sente isso, quando nós estamos dando aula presencial, principalmente. Às vezes você tem tanta coisa boa para passar, sabe? Que a vontade que a gente tem é despejar tudo assim, sabe, na cabeça dos alunos. Só assim, eu quero compartilhar com você tudo aquilo que Deus tem me dado, tudo aquilo que Deus tem trazido para o meu coração. Mas a gente tem que pensar também que a gente tem que ensinar a pessoa a pensar, a buscar. Não é verdade? Nós não podemos chegar e pensar assim, a pessoa é uma folha em branco. Eu estou ali, olha, só depositando conhecimento, conhecimento e conhecimento na vida da pessoa, em termos de quantidade e de conteúdo, né? Aqui no seminário, infelizmente, e eu entendo porque é uma escola de ensino teológico, nós temos a responsabilidade de pegar um monte de conhecimento e jogar sobre vocês aqui. Eu tenho aqui, ó, um conteúdo todinho para cumprir, para depositar aí, para levar para vocês. Mas eu quero também compartilhar esse conteúdo para fazer vocês pensarem. Se eu sair daqui e vocês, se eu sair daqui, eu digo assim, quando terminar, né, todas essas aulas, se eu deixar com vocês, sabe, a convicção de que vocês não são meros transmissores de conhecimento, que vocês não são profissionais, que vocês são educadores, que vocês são pais e mães espirituais, que vocês têm um chamado e têm a responsabilidade de deixar um legado, que é levar o educando para viver para a glória de Deus da forma mais profunda possível. Eu vou sair daqui satisfeita. Nós damos esses conteúdos aí, é porque a gente precisa passar, é porque ele é necessário, né? Ensinar é fazer pensar, é ajudar o aluno a criar novos hábitos de pensamento e de ação. Isso não significa que a exposição da aula não deve ser estruturada, né? Não deve ter essa estrutura toda, ou que seja melhor o professor ser um mau comunicador. Não é isso. Significa sim que a estrutura da exposição deve conduzir o raciocínio e não a absorção passiva de ideias e informações do professor. Então, é minha e a sua responsabilidade, né, levar o aluno a pensar. Estou compartilhando com você para te despertar, para você lembrar: eu sou um profeta de Deus. Eu tenho uma responsabilidade de ser voz profética, porque eu tenho a autoridade dada por Deus de passar para o mundo os oráculos do Senhor da forma mais profunda possível e fazer com que o educando, fazer com que o discípulo ele tenha o desejo de viver para a glória de Deus. É aprendendo aquilo que eu estou ensinando, por isso que o texto base é a palavra do Senhor. E o ensino ele pode ser potencializado, direcionado e adaptado a qualquer faixa etária. Porém, sua adaptação baseia-se sempre no conhecimento das particularidades de cada fase da vida humana. É por isso que fala que nós temos que levar em conta cada fase da vida humana.
Eu falo que eu trabalho com aconselhamento e nós temos muitas vezes a mania de querer que as pessoas, no início da minha vida cristã, eu falava, mas por que fulano não tem uma vida transformada ou não tem uma vida transformada? Que demora é essa, meu Deus? A pessoa parece que está brincando. Eu pensava isso. Depois eu comecei a lembrar da minha jornada da vida cristã. Eu parei e falei, olha, eu não nasci pronta. Eu entrei numa faculdade que ela não tem diploma para mim aqui na Terra. O diploma que eu vou ter vai ser no céu quando eu me encontrar com o Senhor, né? Eu vou estar lá aprovada, porque eu encontrei com Ele nos ares. Mas aqui é um contínuo aprendizado. Eu preciso entender isso. E eu tenho que viver isso com paciência, porque a vida é feita de processos. E o ensino, ele é um processo, é um forjar, é um lapidar de Deus na vida de cada um dos seus filhos. E a gente precisa ter muita paciência para a gente colocar isso em prática. Alguém quer falar alguma coisa sobre isso aí? Vou parando aí, viu, gente, que eu falo demais. Alex, Marlene, Até aqui tranquilo, Gil. hã? Até aqui tranquilo. Também Tá, tranquilo. né? Tá dando para entender aí, né? Gente, Tá. você deixa. Nós vamos falar agora sobre a idade. Olha o título aí em cima, gente. Lê para mim aí, por favor, para mim. Quem é o Quem é o, adulto? Pode ir, André. quem é o adulto? Quais são os seus interesses, necessidades e expectativas? Vocês lembram que nós trabalhamos com as crianças, não foi? Quem são as crianças? Os jovens, os adolescentes, os jovens. E agora, quem é o adulto? É isso que a gente, né? A gente para e pensa. E a gente vai pensar. A gente vai falar também sobre essa idade vigorosa e sobre a maioridade. Nós vamos falar sobre isso dentro desse contexto aí. Quem é o adulto? Quais são os seus interesses, necessidades e expectativas? Essas e tantas outras interrogações sobre as peculiaridades dos adultos devem ser respondidas e refletidas por todos quantos se engajam no ministério, né? Ou no magistério específico denominada idade vigorosa. E qual é essa idade vigorosa, gente? A idade vigorosa, eu notei aqui, deixa eu me ver aqui para me passar para vocês. Idade vigorosa. Idade vigorosa é aquela idade que a pessoa já está tranquilo, a pessoa já está com a vida toda aqui. A idade vigorosa, a maioria que no Brasil, no Brasil a maioria é alcançada de 18 anos. É o momento em que a pessoa é legalmente considerada adulta e assume a responsabilidade civil e criminal por seus atos. No entanto, a transição da vida adulta é um processo contínuo que vai além da idade legal. Então, o que é idade vigorosa? O conceito de adulto na idade vigorosa se refere ao indivíduo que está em sua plenitude da capacidade física, mental e social, geralmente abrangendo o período do jovem adulto até a meia-idade. É uma fase marcada por intensa atividade e construção de vida. Então, na idade vigorosa, essa idade que a pessoa já está praticamente pronta, né? Desenvolvendo todas as suas potencialidades. É por isso que nós, no magistério cristão, nós precisamos entender cada classe que nós iremos ministrar. E essa idade aí, que é a do adulto, nós precisamos levar algumas coisas em contas. Segundo o dicionário Aurélio, o termo adulto diz a respeito ao indivíduo que atingiu por completo o desenvolvimento e Boa chegou, noite. e chegou Tá. à idade vigorosa, que atingiu a maioridade. No âmbito psicológico, diz que o indivíduo atingiu uma plena maturidade, expressa em termos de adequada integração social e adequado controle das funções intelectuais e emocionais. Então, ele é uma pessoa completa. Agora, vejam, eu gostaria que vocês pensassem comigo da responsabilidade que é a gente ministrar para esse povo
para os adultos, porque criança eu acho que é mais fácil, não é? Mas o adulto ele já vem com uma soma de conhecimentos, né? Ele vem com um bom depósito já. E ensinar para um adulto é desafiador também. Além dos aspectos físicos e psicológicos, gente, podemos também observar pelo prisma social e espiritual que eles já estão quase prontos, né? A maioria dos adultos está estabilizada na área financeira, na área psicológica, na área familiar e social. Eles buscam coisas concretas e reais. É por isso que nós precisamos estar muito bem preparados para ensinar para uma classe de adultos. Suas expectativas estão calcadas, né, em fundamentos e aspectos reais da vida. A época da mais completa manifestação da vida, tempo de grande produtividade, período em que se manifesta a maior capacidade de discernimento, sérias responsabilidades, amizades estáveis, grande ambição e força de vontade. Essas são as características dos adultos. Também de comodismo espiritual, é também uma época que, né, que há muito comodismo espiritual, no sentido de imaginar que já tem tudo o que diz respeito à vida espiritual. Como atingi-los com o ensino bíblico, como motivá-los no estudo da palavra, como reverter o quadro de estagnação e rotina. Eu tenho observado na igreja hoje que tem pessoas maduras que estagnaram na vida espiritual, porque elas acham que elas não têm mais um novo de Deus para receber. Agora eu volto a perguntar para vocês. Vocês podem, eu respeito, cada um tem seu ponto de vista. Aí você pergunta para mim, mas Giovanni, você acha que isso acontece por quê? Eu acho o seguinte, que a pessoa acostumou ali naquele protocolo de religiosidade na igreja o tempo todo, gente. A pessoa acostumou com nesse protocolo de religiosidade. Eles acham assim, eu já estou maduro, eu já tenho 30 anos, 20, 15 anos de crente, 10 anos de crente, eu não tenho mais nada a aprender. Eu acho que eles pensam isso. Quando eles vão para uma sala de ministração, por exemplo, na EBD, eles não sentem muito aquele dinamismo, sabe? Aquela motivação. Porque eles, de certa forma, eles estão estagnados espiritualmente. Você pode contar de dedos pessoas que têm aquele anseio. Esses dias eu vi uma pessoa é, comentando bem assim na igreja. Depois que terminou o culto, né? Aí a pessoa chegou e falou bem assim, uma senhora. Ela virou e falou assim: Eu gosto da pregação de fulano e de fulano, eu não gosto da pregação de fulano. Aí eu falei, mas eu fiquei parada, observando, escutando. Aí a pessoa que estava conversando com ela falou: Mas por que que você não gosta da pregação de fulano? Ela falou: Porque eu gosto daquela pregação alegre, aquela pregação neopentecostal. Aquela pregação, não estou dizendo nada contra os neopentecostais, misericórdia, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a pessoa gosta do movimento, a pessoa gosta muito do. Eu não estou dizendo para você que o mover não é gostoso, não é maravilhoso, não é bom. Não é o quê? Quem é que não gosta? Eu amo mover. Eu amo mover de Deus. Eu estou dizendo que a pessoa, elas não têm mais paciência de dar ênfase para o ensino da palavra. Quando é compartilhado no púlpito da igreja uma mensagem que vai, uma mensagem expositiva, por exemplo, as pessoas elas não interessam muito, não. Estamos vivendo nesse tempo difícil. E a fase adulta tem sido um desafio no meio da igreja por causa dessas questões. Eu falo disso que porque segunda-feira eu vi muito sobre isso, sabe? Eu fiquei pensando, falei, meu Deus do céu, como é que pode? O povo não está interessado naquelas ministrações expositivas. Eu sou apaixonada por pregação expositiva, porque eu amo a Bíblia. A Bíblia eu encontro resposta para tudo. A Bíblia eu encontro a palavra rima de Deus para meu momento de necessidade. A Bíblia eu encontro o martelo de Deus para quebrar tudo aquilo que não agrada o coração dele e minha vida. Entendeu? Eu encontro tudo no Senhor. Então a gente precisa abrir o coração para entender que nós precisamos se expor à ministração da palavra, porque vai chegar um dia que tudo vai passar, o mover vai passar, tudo vai passar. Agora a palavra do Senhor, ela não vai passar. Então, para melhorarmos o ensino, né, e ajustar a classe de adultos, nós precisamos conhecer suas necessidades. É por isso que nós falamos sobre essas características.
Nós precisamos conhecer suas necessidades, suas preferências, expectativas e, principalmente, de que modo se disponibilizam a aprendizagem, né? Nós temos que entender todas estas questões. Vamos ver aí sobre a aprendizagem, como é que se disponibiliza essa aprendizagem? Esse ensino aprende, lê aí para mim, por favor. O adulto precisa envolver-se totalmente no processo de ensino-aprendizagem. Alunos cooperadores e engajados com a lição. Ninguém pode aprender por alguém. Eu acho que vocês já estão enjoados de me ouvir falar disso, né? Mas a necessidade é grande, viu, gente? O adulto precisa envolver-se totalmente no processo de ensino-aprendizagem. Isso é super importante, porque qualquer tempo gasto sem que o aluno esteja profundamente envolvido na lição é tempo perdido. Se você está na sala lá, você preparou tudo e você não conseguiu envolver o aluno com a lição, é tempo perdido. O que se pensa geralmente é que somente as classes infantis e adolescentes necessitam desses elementos incentivadores para captar e cativar a atenção dos alunos para o estudo. Esse pensamento não traduz a verdade no âmbito e na prática docente. Nós temos que mudar isso, porque muitos recursos educativos, normalmente aplicados à infância, à adolescência, podem ser potencializados e redimensionados para o ensino de adultos. Tudo a gente aproveita, né? Por isso que o processo ele é maravilhoso. Nós temos que fazer com que o aluno envolva-se na lição, torná-los cooperadores e engajados na aprendizagem. Isso é uma tecla que eu venho batendo durante todo esse nosso esse, esses slides, esse conteúdo do professor, né? A participação ativa dos alunos constitui o fator essencial à aquisição e principalmente à retenção de conteúdo da lição. O professor deve abrir espaço, ele não pode esquecer disso, para seus alunos contarem suas próprias experiências relacionadas aos aspectos essenciais da lição. Vocês lembram que eu falei muito sobre isso também? Lembra que isso entrou no adolescente? E lembra que isso entrou na fase da criança e agora está na fase adulta. Todo ensino tem que ser ativo, ele tem que ser dinâmico. E toda aprendizagem, ela não pode deixar de ser ativa, pois ela somente se é efetiva pelo esforço pessoal do aprendiz, visto que ninguém pode aprender por alguém. Ninguém pode aprender por alguém. O professor deve solicitar, quer no início, quer no decurso de qualquer aula, a opinião, a colaboração, a iniciativa, o trabalho do próprio aluno, porque só dessa forma é que nós vamos envolver os alunos. Na nossa turma aqui de discipulado, eu tinha uma secretária aqui. Marlene está aí? Tô aqui, Marlene? tô Você aqui. lembra da secretária, Marlene? Quem era a nossa secretária, Marlene? Você tá falando da menininha que pegava a É, Duda. Duda. Eu tinha uma secretária aqui, gente. Pensa na menina, sabe o que é que ela olhava para mim e falava para mim? Tia Giovânia, eu amo as suas aulas. Eu amo as suas aulas. Porque eu aprendo tanto e é o tamanhozinho dela. Um outro tópico aí, gente. A aprendizagem do adulto tem que ser significativa. Quem gostaria de ler isso para mim aí? O 1 e o 2 aí. Vamos lá. A aprendizagem do adulto tem de ser significativa. Para que haja aprendizagem significativa, são necessárias duas condições. Primeira, o aluno precisa ter disposição para aprender, pois se o indivíduo quiser memorizar o material de forma arbitrária e literalmente, a aprendizagem será mecânica. Segundo, o material a ser aprendido tem de ser potencialmente significativo. O significado lógico depende somente da natureza do material, e o significado psicológico é uma experiência individual. Nem precisa explicar muito, né? Como é que diz? Esses dois pontos aí.
essas duas condições aí que Darley leu, é de um educador cristão, o nome dele, ele é um psicólogo, é David Alsubel parece o nome dele. Ele é um educador, ele é psicólogo. O mais importante no processo de ensino, ele diz, é que a aprendizagem significativa, que a aprendizagem é significativa, isto é, o conteúdo a ser aprendido precisa fazer algum sentido para o aluno. Isso acontece para que a nova informação ancora-se nos conceitos relevantes já existentes na estrutura cognitiva do aprendiz. Ele já tem que ter, né, tem que ter uma estrutura cognitiva. Em outras palavras, o novo conteúdo deverá encaixar-se perfeitamente na estrutura dos conhecimentos recebidos anteriormente. Né? Ele é uma pessoa que já vem, né, com certo conhecimento. Quando o material a ser aprendido não consegue ligar-se a algo já conhecido, ocorre uma aprendizagem mecânica. Ou seja, as novas informações são aprendidas sem interagirem com conceitos relevantes existentes na estrutura cognitiva. Assim, o aluno decora fórmulas, leis, datas, informações para provas, etc. Mas esquece de tudo logo depois da avaliação. Assim também acontece no âmbito da docência cristã. Né? E essas condições, o aluno precisa ter disposição para aprender, isso tem que estar no coração dele, o desejo de aprender. Pois se o indivíduo quiser memorizar o material de forma arbitrária, eu falo que é de forma mecânica, literalmente a aprendizagem será mecânica. Por isso que eu não gosto muito memorização para mim é importante, mas eu nunca, sabe quando foi que eu consegui memorizar a palavra de Deus e ela fazer sentido na minha vida? Quando eu estava memorizando, ela estava ligada a algum fato, alguma questão. Quando ela é resposta para alguma coisa, alguma dificuldade que eu tive, alguma luta, aí ela vem e passou, o rema de Deus veio, né, com a palavra ali de conhecimento de Deus, veio como um rema e se encaixou na minha necessidade. Aí sabe o que que eu descobri? Que eu não precisei, que eu não parei para memorizar. Eu memorizei de uma forma tão natural, porque eu já vinha com o padrão, né, cognitivo, eu já vinha com experiências, aí a palavra só veio, impactou minha vida e completou. O material a ser aprendido tem que ser potencialmente significativo, pois o indivíduo. Ai, cadê, meu Deus? O significado lógico depende somente da natureza do material. E o significado psicológico é uma experiência individual, porque cada um tem a sua experiência. Cada aprendiz faz uma filtragem dos materiais que tem significado para si mesmo. Eu falo que a palavra de Deus, ela é linda. Deixa eu atender ver esse telefone o que estão me chamando aqui. A palavra de Deus, ela é linda. Ela é uma resposta. Eu falo que ela tem resposta para tudo, para todas as questões humanas. Aí, quando a gente chega na sala de aula, que a gente vai ministrar uma coisa que é completamente, como é que o aluno é completamente alheio de todas essas situações, não tem uma boa ministração, o professor ele não tem um bom preparo, ele não tem um bom material, o professor não tem paciência, o professor não promove uma integração na sala de aula, nada vai fazer sentido. Alguém quer fazer alguma colocação a respeito disso? Ô, Gil, Fala, meu amigo, pode falar. esse primeiro ponto aí sobre a aprendizagem de forma arbitrária, mecânica, na hora que estava lendo, depois eu me lembrei de um filme, Uhum. Capitão Fantástico. É um filme, talvez, para alguns até meio polêmico, mas tem um momento numa cena, porque o pai, ele tira os filhos da sociedade, né? Eles vão viver isolados, tipo, numa mata e tal, ali no trailer. E aí, desde criança, homeschool, né? Ele ensina. E aí, os parentes que reclamam, né? Ah, seu filho não está crescendo nas escolas e tudo, está perdendo, desenvolvendo a vida. Aí, então, para ele provar que o filho dele está muito bem intelectualmente falando, academicamente, na questão escolar, e coloca do lado do filho dessa mulher que estava questionando, e aí ele faz uma pergunta para o filho dessa mulher, se eu não me engano, foi algo sobre o comunismo, e o menino sabia explicar. Aí ele vira para o filho dele e fala, agora me fala aí o que é. Aí o menino começou a falar tudo, um monte de coisa, só que aí ele falou, não, eu não quero isso não, porque isso aí é o que você decorou, é tipo mecânico, eu quero que você me explique o que você já decorou. Aí o menino vai começar
explicar, né? Fazendo contrabalanço com capitalismo, comunismo, essas coisas assim. Então, não é só aprender daquela forma que você vê o professor falando, que você lê no livro, mas você precisa compreender, você precisa entender o assunto para você não ficar de forma mecânica, para você não começar daqui para ali falando, mas de qualquer lado você pode falar porque você já entendeu o conteúdo, porque não foi arbitrário. Darlene, quando quando uma pessoa está ministrando a palavra do Senhor, que a pessoa não tem essa experiência, né? Que a pessoa não entendeu o contexto ali do que ela está ensinando, parece que aquilo não faz sentido nem na vida dela, nem na vida do ouvinte. Você já tiveram essa experiência? Você fica assim como se estivesse voando, eu não entendi nada. Eu já fiz muito isso na minha maturidade, de pregar, de ensinar coisas, porque eu achei massa ali no livro de teologia alguma coisa, mas no fundo, eu não tinha uma profundidade de o que que isso significa na prática, o que que isso vai ser relevante. Eu apenas repetia o que eu estava vendo de conteúdo na empolgação, já puxou minha orelha o professor de homilética sobre essa questão no passado, mas aí a gente vai amadurecendo, né? Tem muito para amadurecer, Vai. mas Vai aprendendo. É por isso que o pastor Josué ele fala bem assim, ó, que para você pregar um bom sermão, você não precisa ter uma boa oratória, você não que isso não seja importante, que o mais importante é que a palavra esteja encarnada em você, que você tenha essa experiência, entendeu? Você conheça na teoria e você conheça na prática, que você entenda. Aí eu lembro assim, eu sempre trago essa questão, a mulher à beira do poço, aquilo faz uma diferença na minha vida. Eu consigo olhar todo aquele contexto, eu consigo pontuar aquilo ali, porque aquilo para mim é tão real, sabe? É porque eu entendi aquilo. Eu sempre gosto de compartilhar esse texto. Mas é interessante essa colocação sua aí, viu? O adulto também requer métodos flexíveis e variados. Se alguém quiser ler aí, pode ficar à vontade. Métodos flexíveis e variados, que são métodos. Métodos da preleção ou oral. Desvantagens do uso exclusivo desse método. Eu vou só passar isso aí, eu não vou nem me aprofundar nisso aí. Vamos ler aí, gente. Quem gostaria de ler? Marlene, cadê você? Eu tô aqui, tô copiando. O adulto também requer métodos flexíveis e variados, isso? Aham. Método, método da preleção ou oral. Desvantagem do uso exclusivo desse método. A preleção centraliza o ensino na figura do professor, exigindo pouco ou nenhum preparo da lição por parte dos alunos. Esse método não permite que o professor dê atenção especial a todos os alunos, obrigando-o, em alguns casos, a nivelar a aula por mera suposição. Poderemos mudar a maneira de comunicar uma verdade? Uma verdade. Ai, gente, eu tenho uma experiência completamente diferente em ministração. Mas vamos falar um pouquinho sobre isso aí. Não devemos tornar nossos métodos tão rígidos a ponto de não admitirmos meios de comunicação mais práticos e flexíveis, né? Então, por exemplo, o método da preleção que foi falado aí, ou exposição oral, embora muito criticado, é o preferido, principalmente pelos professores de adultos. Nesse método, o professor fala o tempo todo e às vezes responde algumas poucas perguntas. Dentre as vantagens do uso exclusivo desse método, destacam-se duas. Primeiro, a preleção centraliza o ensino da figura do professor, exigindo pouco ou nenhum preparo da lição por parte dos alunos. Eu não gosto disso. Eu gosto de preparar a lição e gosto que o aluno prepare para a gente interagir. Segundo, este método não permite que o professor dê atenção especial a todos os alunos, obrigando, em alguns casos, a nivelar a aula por mera suposição. Precisamos diversificar nossos métodos e adequá-los
eficientemente as novas circunstâncias, ou seja, mudar a maneira de comunicar uma verdade sem alterá-la. Existem várias maneiras de comunicar a verdade sem alterá-la. Um dos maiores problemas do ensino na escola dominical atualmente, de faixa etária, é a inadequação, quase não sai, gente, dos métodos de ensino. Os métodos, quando são usados, são escolhidos sem objetivos, o aluno e a transformação da sua vida. O professor deve ser criterioso ao escolher o método que irá usar em sua classe. Cada situação específica requer um método apropriado. Devem ser avaliadas todas as vantagens e desvantagens antes de aplicá-lo. O professor deve adotar outros métodos e técnicas de ensino atuais, como debates, discussão ou em grupo, perguntas e respostas, dramatizações e tantos outros dinamizadores do ensino. Quando a gente, na escola dominical, a gente promove isso, né? Porque são adultos na classe de adulto, para estar todo mundo debatendo. Isso é muito bom, principalmente na classe dos jovens. E na EBD também, quando a gente dá aula, não é assim que acontece? E qual é o método preferido? Qual é o seu método preferido aí na sala de aula? Você gostaria de compartilhar comigo? Qual é o seu método preferido aí? Quando você está ensinando alguma coisa, Marlene, que trabalha na EBD. Ó, eu, como trabalho mais com a faixa etária menor, até já trabalhei até com os adolescentes. Eu Hum. sempre fui com visual mesmo. Não gosto só de falar, não. Eu gosto de expor, eu gosto de dar exemplos, eu gosto nos adolescentes mesmo, eu usava muitos slides, entendeu? Interagia muito com eles. E com as crianças, eu gosto muito de usar o didático mesmo, entendeu? Mostrar figuras e comunicar, que a criança, ela é bem didática quando ela está vendo, quando ela tem algo para ela pegar, dependendo da faixa etária. Aí Hum. ela aprende mais ela na sala de aula. E ela aprende mais também. Então, o adulto também precisa de novidades. Se não houver novidade, como é que fica uma aula? Uma aula enfadonha, né? Não fica uma aula interessante. Então, ele precisa do seguinte, do cultivo do senso de novidade. Ele precisa de informações complementares. Aí tem um pensamento desse John Milton Gregory. Ele diz assim: o professor deve conhecer muito bem o assunto que está ensinando. Um fraco domínio do conteúdo resulta no ensino deficiente. Ah, mas quando eu vejo. Uma coisa triste é quando você vê professor que não se prepara para ministrar, né? Isso é muito triste. Então, o professor ele deve cultivar sempre o senso de novidade. Ele deve criar um ambiente constante de expectativa do novo, do atraente, da curiosidade. O adulto quer livrar-se do tédio e da monotonia, né? O adulto ele quer livrar-se, a vida dele basta o dia a dia corrido, né? Basta a mesmice do dia a dia. Então ele quer se livrar do tédio e da monotonia. Então, o conteúdo da revista, muitas vezes, né? Pensa aí, nós falamos já sobre essas revistas, né? O conteúdo da revista, que são informações e aplicações, por mais enriquecedor e profundo que seja, não é o suficiente, até mesmo em função do pouco espaço para desenvolvê-lo. Os alunos sempre esperam que o professor transmita à classe informações olha que coisa mais importante aí, informações complementares. O professor que simplesmente reproduz enfadonha e rotineiramente o conteúdo da revista sem empreender o esforço da pesquisa está irremediavelmente fadado ao fracasso. Lá na igreja eu tenho uma experiência com isso. Às vezes eu estou sentado na EBD, quando não é o dia que eu estou ministrando na EBD, eu estou sentada lá participando. Tem professor, às vezes, um dia mesmo aconteceu de um professor. Pensa um professor que tem uma bagagem maravilhosa, mas ele pegou a revista e ele começou a dar um tema lá. Aí sabe o que aconteceu?
Ele pegou o tema da revista, deixou lá, ele leu um pouco e foi lá e começou a pincelar outras coisas, outros textos e não entrou, sabe, no profundo do tema. O que que aconteceu? Ele começou a passar, "Ah, mas eu não aguento muito eu ficar quieta." Aí eu falei com ele: "Ah, vem cá, meu amigo, e esse negócio, por isso que é importante a gente estar com a revista, né? Grifar, né? Pegar esse, como é que diz? Esse canetão, né? Grifar direitinho, para poder a gente debater, você tem, anotar, estudar em casa, anotar. Tem que levar o aluno a estudar e anotar as suas dúvidas, os seus questionamentos, as colocações, porque lá na hora das ministrações a gente discute isso lá na sala e é muito bom. E a gente também precisa ter o traquejo, né, de trazer de volta também, porque também tem aluno que vai falar lá um tema lá, vai lá para o norte, traz um monte de experiência. Aí eu tinha uma experiência no discipulado tão difícil para eu contornar. Às vezes a gente chegava e ia compartilhar, não era, Marlene? Aí tinha pessoas lá, vinham contar testemunho de gente que aconteceu, vizinho minha casa, que aconteceu com outro e com outro e com outro. Falei: Vamos voltar aqui pro texto." Então a gente precisa fazer isso. Vamos voltar para o texto aí. O que diz a palavra? O que nós estamos compartilhando aqui? Nós precisamos de sabedoria para isso. Muitos professores, por não dominarem o conteúdo, eles chegam até a serem intransigentes, acolhendo com olhar de desagrado a mínima participação da classe ou interrupção de sua preleção. Teme, na verdade, que o aluno faça perguntas que não estejam atreladas direta ou indiretamente às suas ideias preconcebidas. Gente, a gente tem que entender que nós não somos detentores do saber, né? Nós temos que entender que a gente precisa compartilhar, falar: olha, eu não sei isso, mas eu não tenho nada a te dizer sobre isso, porque eu não estudei, não tenho conhecimento sobre isso. Isso não é feio, não. Feio é a gente ficar tentando responder só para poder dizer que a gente sabe. Então, eles temem, na verdade, que o aluno faça perguntas que não estejam atreladas direta ou indiretamente às suas ideias preconcebidas ou estruturas mentais arrumadas. Isto evidencia, indubitavelmente, total despreparo e descuido com o Ministério de Ensino. Nós precisamos ter muito cuidado, porque o professor ele deve conhecer muito bem, como eu li aí, o assunto que ele está ensinando, porque um fraco domínio do conteúdo resulta no ensino deficiente. E nós temos a responsabilidade de estudar. Vamos nos lembrar dos bereanos. Eita, povo que me inspira. A palavra de Deus diz que aqueles que possuem o dom de ensinar devem se esmerar-se em fazê-lo. Se é ensinar, que haja dedicação no ensino. E para haver dedicação no ensino, o que é que nós precisamos? Para haver dedicação, nós precisamos estudar. Nós precisamos estudar. Dedicar é estudar, é investir, é dar o seu melhor, fazer da melhor forma possível. O adulto rejeita a improvisação. O adulto ele não gosta disso. O adulto, e outra coisa, a gente tem que entender que o adulto ele é inteligente. O adulto, até as crianças, as crianças não, até os adolescentes, os jovens, eles percebem quando o professor não é bem preparado e eles não gostam de. Eu já cansei de ouvir falar que o fulano vem para frente ministrar, vem de toda maneira, né? Vem, não tem conteúdo, não tem uma boa base. Eu falo que aqui na Filadélfia é muito difícil para ensinar na frente da igreja aqui, viu, gente? Eu falo: olha, o povo não vive a Bíblia se não quiser, mas o povo conhece a palavra de Deus. Não é apenas porque temos centro de educação teológica aqui, não é isso. É porque o povo lê a palavra, o povo estuda a palavra. E não é na EBD, e as pessoas que frequentam a EBD, principalmente, são pessoas que ensinam a palavra. Quando nós vamos fazer a programação, a agenda de pregação da semana, aquelas programações, eu sento com Cícera na secretaria da igreja para a gente vê quem é que a gente vai colocar, porque às vezes tem pastores que estão lá constantemente ministrando a palavra, tem alguns que trabalham não, que ministram diretamente na EBD, que eles não estão sempre na igreja. Então, para colocar essas pessoas a agendar é tão difícil, porque a seara é grande, mas os ceifeiros são tão poucos, né? Então, tem que ser uma pessoa bem preparada, uma pessoa preparada teologicamente, sabe por quê? Porque eles conhecem a palavra, eles perguntam, eles vão no cerne, eles vão no profundo e perguntam. Entendeu? E a gente tem que falar se você sabe ou não sabe, você tem que falar: não, eu não tenho conhecimento desse assunto, não. E não é feio isso.
né? Quando eu vou dar aula na EBD, eu já mostrei para vocês meu caderno aqui. Eu tenho um caderno de devocional, mas tem um outro caderno de anotações. Quando eu pego um texto da EBD, sempre tudo que é ligado a discipulado eu dou na igreja. Tudo que é ligado a discipulado, você vai falar, essas lições você vai ministrar na igreja. Aí o que que eu faço? Eu já sei, eu pego o caderno, eu pego os dicionários, eu pego a lição da EBD que eu vou ministrar e vou estudar profundamente. Porque, gente, a nossa responsabilidade é passar para a igreja aquilo que está escrito. Assim diz o Senhor. Ele não criar, sabe? Coisas que não existem, né? Axiologia, que o povo gosta muito de axiologia. Eu acho, eu penso, eu sinto. Vamos deixar a sintologia tudo para lá e a axiologia. E vamos lá para o que diz a palavra do Senhor. Então, o adulto, ele rejeita a improvisação. Então, já que a gente sabe disso, antes de planejar sua aula, o professor deveria fazer as seguintes perguntas: qual é a melhor maneira de introduzir a aula? Como posso transmitir o conteúdo desta lição de maneira atraente e interessante? Qual é o tipo de aplicação Qual tipo de aplicação seria mais eficaz para esta aula? Como concluir essa lição eficazmente, a ponto de suscitarem no meu aluno o desejo de retornar à aula no próximo domingo? Isso são perguntas que nós devemos fazer, né? Na nossa escola bíblica dominical. Essa questão é muito relevante para os alunos, que é a famigerada comodidade que gera improvisação. Quando o professor é acostumado a improvisar, ele passa por, sabe, ele fica desacreditado, porque ninguém quer ouvi-lo, porque eu já vi aqui na igreja pastores que gostam de improvisar, que usam apenas aquela ajuda no rodapé da Bíblia para ministrar. A igreja reclama. A igreja fala: não, eu não gosto da ministração de fulano, porque ele não estuda. Eu já ouvi, gente, essa semana eu já escutei. Ele não se coloca diante de Deus para preparar a lição, ele não estuda, ele simplesmente abre uma Bíblia de estudo e lê tudo que está embaixo no rodapé e começa a criar algumas coisas em cima disso. Isso não funciona. É de se admirar o que ouvimos por aí nos bastidores da educação cristã. Planejar aula para adultos? Que nada. É só ler a revista e reproduzir o comentário com outras palavras. Eu já ouvi isso inúmeras vezes. O planejamento é imprescindível em qualquer atividade humana. Que dirá no empreendimento educacional? Pelo planejamento, o homem evita ser vencido pelas circunstâncias e aprende a aproveitar as novas oportunidades. Um bom plano de aula promove a eficiência do ensino, economiza tempo e energia, contribui para a realização dos objetivos visados acima de tudo, evita a corredora rotina da improvisação. Todo planejamento se concretiza em um programa de ação que constitui um roteiro seguro e que conduz progressivamente os alunos aos resultados desejados. Antes de planejar a sua aula, olha as perguntas aí. Pergunte para si mesmo: qual é a melhor maneira de introduzir a aula para o meu aluno, né? Como posso transmitir o conteúdo desta lição de maneira atraente e interessante? Que seria mais eficaz? Como concluir essa lição eficazmente do ponto de suscitar no meu aluno o desejo de voltar no próximo domingo? Porque quando a aula ela é interessante, o aluno tem o desejo de voltar no próximo domingo, na próxima aula. Fica aquele ar de suspense, sabe? O que que vai ser ensinado no próximo domingo? Como é que vai ser? Quais são as lições? Ainda tem ali aquele momento com Deus, né, gente? Que a gente proporciona para eles aquele momento com Deus de, de, de orar em cima de tudo aquilo que foi ministrado na sala, em cima das experiências que foram passadas. O adulto, ele precisa ser incentivado. Vocês concordam com isso ou não? Ou isso só é coisa de adolescente, de criança? O adulto, ele precisa ser incentivado? O que é que vocês acham? Porque senão eles perdem a motivação, o interesse. É a mesma coisa dos adolescentes, porque diz que adolescente ele se sente desmotivado por causa da fase, né? A fase de transição. E o adulto também é dessa forma? Antes de iniciar a lição, o professor deve propiciar a seus alunos boas razões para continuarem assistindo suas aulas. Contar antes uma história interessante, uma ilustração curiosa
Uma notícia de última hora e uma experiência vivenciada por ele mesmo constituem excelentes formas de incentivar o aluno. Coisa do cotidiano, né, gente? Coisa do dia a dia. Ao acolher o elemento incentivador, o professor deve sempre levar em conta os interesses reais de seus alunos. Quais são as coisas que mais lhes interessam? Sobre o que gostam de falar. Às vezes é bom usar algum acontecimento do momento como ilustração e assim, como ilustração, eu fui aceitar a Daniela aqui, eu perdi. E assim relacionar a lição a eventos de atividades que sejam interessantes para os alunos na ocasião. Eu tenho que pensar, olha, qualquer que seja essa incentivação, ela deve conduzir o pensamento de maneira lógica e fácil para a lição propriamente dita, relacionando o assunto a todos os aspectos da vida real. É por isso que o ensino se torna interessante, porque relaciona o assunto a todos os aspectos da vida real. O relato de um acontecimento, a leitura de um texto paralelo da Bíblia, citações de outros comentaristas, a apresentação de uma gravura e objetos, etc. Esses são alguns dos variados recursos de que o professor de adultos pode dispor para vivificar o ensino e a aprendizagem, mediante sua aproximação com a realidade e com a atualidade. Na verdade, o professor não motiva, ele pode apenas incentivar, embora a incentivação só seja eficiente se repercutir no aluno a ponto de criar e dinamizar motivos, que ele apenas pode incentivar a aprendizagem, isso é, fornecer estímulos que despertem no aluno ou vários motivos. Em outras palavras, o aluno pode ficar motivado para o estudo a partir de incentivos do professor. Exemplo: o professor leva para a sala de aula recortes de revistas e jornais com notícias atuais, com o objetivo de ilustrar ou elucidar um fato histórico da Bíblia. Aí isso é uma coisa que funciona muito bem, porque se ficar só naquela revista, o que está ali, só no ponto, no ponto, no ponto, não dá certo. Porque aí você fala assim, por que que a escola bíblica está se esvaziando? Está tendo baixa, como é que diz, frequência. O adulto precisa ser compreendido, respeitado e valorizado. O adulto ele precisa ser compreendido, respeitado e valorizado. Não é só o adolescente, não é, gente? Que precisa disso, nem só o jovem, mas o adulto também precisa. Então, algumas coisas nós precisamos levar em conta. Nós não somos donos do saber, nós precisamos aprender a ouvir e dialogar. Porque o professor ele deve ouvir e dialogar com seus alunos, levantando suas necessidades, procurando atendê-las dentro do possível, dedicando-lhes tempo fora da classe da escola dominical. Eu sempre achei errado. A pessoa vai para a igreja, despeja tudo lá na igreja, na escola dominical. Aí, o que seja adolescente, jovens e adultos, depois não cria vínculo, não tem vínculo nenhum com os alunos, não sabe da vida dos alunos. Agora, uma turma lá na igreja que é muito boa para a gente trabalhar e que a gente cumpre tudo isso, sabe o que é? É o discipulado. O discipulado, além da gente ensinar com o conteúdo, a gente forja o caráter com o conteúdo, a gente também forja com a vida. E além do mais, a gente ainda acompanha fora da igreja, lado a lado andando, lado a lado cuidando, sabe? A gente está sempre junto. Isso aí é muito. Não é só chegar lá e compartilhar a palavra e no outro dia não saber nem quem é a pessoa que está na escola bíblica, né? Há professores que se colocam no pedestal. Isso aí é o que mais tem, viu, gente? Julgando-se donos do saber. Tais professores esquecem que seus alunos, independente da escolarização, possuem experiências de vida dignas de serem compartilhadas. O conhecimento que possuem, embora às vezes assistemático, constitui matérias indispensáveis para o enriquecimento e conteúdo da aula. São pessoas que têm experiências reais e profundas, né? Ninguém é detentor do saber. A gente precisa combater esse negócio no meio do povo de Deus, que isso é uma coisa que tem trazido marcas negativas profundas no seio da igreja.
O professor jamais pode subestimar os seus alunos. Ele deve tratá-los com respeito, valorizando sempre suas participações e compartilhamento de ideias. Todo professor deve conhecer e praticar o princípio do respeito e da igualdade. Quando o aluno percebe que seu professor o respeita, ele sente-se aceito e desenvolve um relacionamento de respeito e admiração com aquele professor. Vendo-se no mesmo nível de igualdade que ele, o aluno expressa-se com mais facilidade. Ele fica à vontade para expor suas dúvidas, fazer perguntas e conversar sobre suas ideias. Sente-se valorizado. Ele acredita que o professor não irá censurá-lo ou constrangê-lo com julgamentos sobre sua capacidade intelectual, mas irá ajudá-lo a se expressar melhor. Nós somos pais e mães espirituais. Nós não somos os bons. Nós não estamos assentados no alto e sublime trono, né, com o cajado na mão. Lá não, não somos isso não. E nós não estamos lá brilhando no alto, não. Quem está lá é o Senhor. A palavra de Deus diz que o sol da justiça, a brilhante, a resplandecente estrela da manhã é Jesus. Nós não somos detentores do saber. Se estamos no lugar de destaque dentro da igreja, no lugar de liderança, de destaque, é porque Deus nos colocou ali, não é porque nós somos bons coisíssima nenhuma, porque bom é Deus. Nós somos líderes pela misericórdia de Deus. Eu falei na igreja segunda-feira. Se eu pudesse hoje, eu estaria no banco da igreja, sabe como? Só lendo a palavra, orando, em comunhão com meus irmãos. Eu estaria dentro de casa, lendo bons livros, que eu sou apaixonada por leitura. Não tenho lido muito nos últimos dias, só para dar aula, porque eu não tenho tido condição, mas eu sou apaixonada por leitura, sou apaixonada pela Bíblia, sabe? Eu tenho meu lugar de conforto e comodidade. Se eu pudesse, eu estava bem aqui. Eu não estaria onde eu estou hoje, sabe? Aí eu falei pro pastor Jânio, eu expressei isso em palavras. O pastor Jânio olhou para mim, mas não é você que quer, é Deus que te colocou ali. É por isso que eu falo, eu tenho do que me orgulhar de quê? Me fala aí. Do que é que nós temos que nos orgulhar? Se a palavra é claríssima, o machado só corta porque ó, o machador ele empunha o machado para cortar. Nós não somos detentores do saber, nós não somos detentores de nada. Nós não somos detentores de nada. O que nós temos que entender é que nós estamos nesse mesmo processo de ensino-aprendizagem. Nós temos que aprender a ouvir e dialogar. Nós temos que aprender a valorizar as pessoas. Tem gente que fala muito bem, tem gente que fala muito mal, tem gente que embola no meio do caminho, igual eu falo muito rápido, acaba embolando algumas questões. E vocês estão me criticando aí? Não estão, estão aí eu escutando, sabe, tranquilos. Mas tem professor que sabe o que que faz? Envergonha os alunos, né? E o aluno não tem mais aquela abertura, sabe? E eu já vi tantos testemunhos sobre isso. Eu tenho um testemunho de uma menina que chegou e falou assim, uma colega da minha netinha, falou bem assim com a mãe. Eu tinha dificuldade em uma matéria na sala e não procurava ninguém. Falava que deixava para Bela e chorava muito, que ela precisava aprender e ela não conseguia aprender. Aí perguntaram para ela, por que que você não pergunta à professora? Ela disse para eu passar vergonha, porque toda vez que eu pergunto algo para ela, ela me faz passar vergonha, ela me chama de burra, entendeu? Ela desfaz, ela é indiferente, uma criança. E assim acontece também no meio cristão, sabia? Com caras e bocas. Gente, eu não gosto disso não, viu? Eu não gosto de forma alguma. A gente precisa entender que nós estamos no reino, na igreja. Nós estamos na escola, numa faculdade, estamos sendo preparados, forjados, lapidados. E uma coisa que nós somos porta-vozes de Deus. Nós somos instrumentos de cura na vida das pessoas. Nós não podemos esquecer isso. O adulto precisa sentir que faz parte de um grupo. O grupo que ele faz parte é o ambiente propício para a sua vida e para o seu crescimento espiritual. A carta de Paulo aos Efésios diz o seguinte, 4:13, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Nós precisamos entender que o homem ele precisa fazer parte de um grupo. E nós que estamos na igreja do Senhor, fazemos parte do corpo de Cristo, temos que trabalhar para que esses grupos sejam grupos saudáveis. Porque dentre muitas funções do professor, destaca-se ele como um socializador.
Inclusive, a própria educação e o ensino são fenômenos de interação psicológica e comunicação social. O professor de temperamento egocêntrico, sabe quem é esse, né, gente? Fechado, incapaz de manter contatos sociais com certo entusiasmo, não está talhado para as funções do magistério cristão. Estás além do amor, estás além do amor paedagógicos, a genuína espiritualidade. Exigem comunicabilidade, interesse e dedicação à pessoa dos educandos e aos seus problemas. Vem de pedagogia, viu, gente? Amor paedagógicos. Vem de pedagogia. Quem é bom em línguas aí, estrangeira aí, a possibilidade de uma pessoa relacionar-se bem com sua família ou com um grupo de amigos lhe dá segurança, ajuda a combater a solidão e favorece o crescimento espiritual. Às vezes imaginamos tendenciosamente que os alunos da classe de adultos só precisam do conhecimento bíblico para o progresso, pronto pro ingresso na obra do mestre. Olvidamos de suas carências sociais e afetivas, dificuldades de relacionamento e a necessidade de cultivar amizades sinceras. A gente tem esse negócio mesmo, a gente pensa, não, fulano só precisa da palavra. De jeito nenhum, ele tem uma necessidade de interagir, de se integrar, de se relacionar, de ter no seu hall de amizades pessoas sinceras. Isso é um erro crasso. O professor deve propiciar um clima de amizade entre os alunos. Não é suficiente o contato que o professor tem com o aluno durante a aula da escola dominical. Ele deve proporcionar um meio ambiente propício para um interrelacionamento com outros crentes, onde compartilham ideias, verdades aprendidas na palavra, aspirações e onde haja compreensão. Isso acontece aonde? No grupo de discipulado, no pequeno grupo. Eu amo aqui a forma da igreja trabalhar aqui. A igreja Filadélfia, em cada bairro, tem um pequeno grupo de jovens. Eu acho aquilo fantástico, porque eles interagem. E mais lindo que eu acho é a união dos líderes dos grupos, né? Então, observando a palavra de Paulo em Efésios, que nós acabamos de ler, até que todos cheguemos ao crescimento espiritual, é encontrado no contexto da comunhão cristã. Então, nós precisamos andar lado a lado, né? Convivendo, se relacionando. E precisamos cuidar que essas pessoas sejam integradas, que vão chegando na igreja, sejam integradas nesses grupos de relacionamento, né? Lecionar para adultos pode ser, terminamos aqui, viu? É o último tópico. Terminar, terminar. Lecionar para adultos pode ser interessante, desafio, pode ser um interessante desafio, depende do professor. Aí eu te pergunto, você sente a sua chamada para essa obra? Reconhece a importância de sua tarefa? Esforços para seguir o exemplo de Jesus, o mestre dos mestres? Eu gostaria de saber isso de você. Nós precisamos entender que, ao contrário do que se pensa, lecionar para adultos pode ser um grande desafio. Basta ser criativo, dinâmico e empreendedor. Um bom professor nunca fica satisfeito com seu trabalho. Ele procura sempre melhorar seu desempenho. Vive na busca constante do novo, de como criar novas expectativas de seus alunos. O ensino dinâmico é aquele que provoca nos educandos uma sensação de intensa vontade de aprender. Os adultos precisam saber que são produtivos e podem compartilhar suas ideias e experiências. Essas experiências, consideradas conteúdo dinâmico, podem até influenciar positivamente no amadurecimento de outras pessoas. Isto porque, geralmente, o adulto aprende que suas necessidades são satisfeitas ou quando o objeto de estudo tem significado pessoal para ele, o que Darley falou aí. Caso contrário, se vier frequentar as aulas, será simplesmente para cumprir um protocolo eclesiástico. E não tem coisa pior, viu, gente? Ir para a igreja só para cumprir um protocolo. Ou quem sabe, arranjar uma boa ocupação para as manhãs de domingo. Você sente a chamada de Deus para essa obra? Você reconhece a importância de sua tarefa? Você esforça-se para seguir o exemplo de Jesus, o mestre dos mestres? Os professores da EBD, frequentemente escolhidos pelos líderes,
Será que são vocacionados mesmo ou só querem ocupar lugar e espaço? Os vocacionados têm esmero, se é ensinar, que haja dedicação ao ensino. O que significa esmero? Esmero significa integralidade de tempo no ministério. Está com a mente, o coração e a vida no ministério. Ser professor é diferente simplesmente de ocupar um cargo de professor. É ser um educador no sentido mais amplo e profundo da palavra. Está aí Romanos 12, 7. Nas próximas aulas vamos trabalhar como ensinar para os novos convertidos. E eu estou doida para terminar esse assunto. Amém, pessoal? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória Glória a a Deus Deus. que nós estamos dando conta do recado. Darley disse para mim que ele está com sono, que hoje fez calor e que ele está aqui. Que você muito ter paciência para escutar. Não é só ele não, também estou Ô, com Darley, fome. estou brincando com você. Ô, gente, mas vou falar uma coisa para vocês. Esse aí, gente, nós estamos chegando no fim do conteúdo. Graças a Deus. Vamos trabalhar depois com novos convertidos e só falta 3 aulas. Falei, ô Jesus, muito obrigada. Sono foi segunda-feira. Como é que foi, Dani? Sono, para mim, foi na aula de segunda-feira, miséria. Acho que Léo deu Eu até print.